A gente concluiu, né, na última semana, foi música, né, o finalzinho, né? Música, falando aquelas características da música e as santas imagens, né? Eu acho que eu cometi um pequeno errozinho de terminologia, né? Aquele negócio de música, né? Que tem a música profana, que é a música, né, que se toca aí. E existe a música, eu sempre me confundo com essa nomenclatura. Existe a música religiosa, profana e sagrada, né? Aí tem a religiosa e a litúrgica, acho que é isso. Acho que é assim. Existe a música profana, que é a música que não tem nada a ver com religião. E existe a música sacra, né? Música. Aí dentro da música sacra tem a música que a gente usa, né? Dentro da liturgia, que é a música litúrgica, e tem a música que é relativa à igreja, mas que não é usada dentro da missa, né? Da liturgia, que é que é uma música religiosa de forma geral, né? Como, por exemplo, a Jéssica canta aí, né, nas apresentações. São músicas voltadas para a coisa da religião, mas não são músicas usadas para a liturgia, né? Então tem a litúrgica e a religiosa dentro da música sacra. Não é toda música religiosa que sai. É, exato. Sagrada e profana, né? Sacra e profana é a sagrada. Litúrgica e não litúrgica, né? Mais ou menos assim. Eu não sei se a terminologia precisa é essa, mas a divisão dá para entender, né? Dá para entender. Aí aquela questão das imagens, né? Que a gente deu uma passada também rapidinho. E aqui no 1163 ele começa quando celebrar, que é aquelas perguntas, né? Lá no comecinho desse bloco ele dizia que ia responder tais perguntas. Quem celebra, né? Como celebra, agora, quando celebrar, né? E vamos caminhando aqui. Quando celebrar, o tempo litúrgico, né? Tem aquele encontro que a gente fez sobre o tempo litúrgico, que deve estar com, foi no Advento, deve estar com uns 2 anos já. Foi quando foi virar o ano litúrgico 2024 para 25, acho que a gente fez um aqui com, deu um monte de gente, até os coroinhas aqui, lotou aqui o espaço aqui, só sobre o tempo litúrgico, né? Tá lá também no canal do YouTube, ficou bem completo, foi demorado que só, né? Então vamos ver aqui o que o catecismo diz para nós aqui, né? 1163. A Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar com uma comemoração sagrada, em determinados dias do ano, a obra de salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia a que chamou domingo, celebra a memória da ressurreição do Senhor. Como celebra também uma vez no ano a Páscoa, a maior das solenidades, unida à memória da sua bem-aventurada paixão. E distribui todo o mistério de Cristo pelo decorrer do ano, comemorando assim os mistérios da redenção. Ela abre aos fiéis as riquezas das virtudes e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar de algum modo presentes a todos os tempos, para que os fiéis, em contato com eles, se encham da graça da salvação. Essa citação está num documento chamado Sacrosanto Concilium, que é uma das cartas do Concílio Vaticano II, que determina tudo sobre a celebração da liturgia. Está tudo lá, nesse documento aí. Acho que é uma Constituição Apostólica, Constituição Dogmática, um negócio assim. Então, basicamente, ele está dizendo aqui que em determinados dias do ano, né? Ou seja, existem dias especiais no ano em que se celebram coisas especiais, né, dentro da igreja. A Páscoa é a maior das solenidades, tem um modo de calcular, né, que acho que a gente vai ver aí, quando é que é a Páscoa, que é móvel, né, a data é móvel, e os dias que aqui se chamou domingo, né, que é o 8º dia ou o primeiro dia da semana, conforme é denominado lá nas Sagradas Escrituras, né, que é o dia depois do sábado, né, o sábado é o 7º dia seguinte você pode considerar como primeiro ou como 8º, né, em alguns momentos ele é citado dessas formas, né. E virou domingo porque é o dia do Senhor, né? Dominica dies, em latim, né? Nas línguas germânicas ainda continua com nomenclatura pagã, né? Que é o dia do sol. Era o dia do sol, né? Sunday em inglês. Em
Em alemão é alguma coisa assim também, que eu não sei como é que é, mas é dia do sol também, né? Que era, no Império Romano, era chamado dia do sol, né? O dia de domingo. Inclusive tem um documento do São Justino Marte, que tem a primeira descrição da missa, a mais antiga descrição da missa por escrito, foi um documento foi uma carta desse Justino Marte, Justino Romano, escrevendo para o imperador. Aí como o imperador era pagão, não era cristão, ele estava explicando o que era o cristianismo, né? Aí ele vai falar sobre a missa, ele diz: no dia do sol, nós nos reunimos assim, porque se ele falasse no dia de domingo, o imperador não ia entender o que queria dizer, né? É, isso aí. É o documento mais antigo, né, que a gente tem. E ele fala aqui também, né, que a igreja distribui todo o mistério de Cristo pelo decorrer do ano, né? Que são as festas que a gente celebra, né? Corpus Christi, a Páscoa, o Natal, o dia da Ascensão, o dia de... Aí Pentecostes não está em ligação direta imediata com Cristo, mas faz parte do mistério da ressurreição, né? Da redenção. E assim, para que os fiéis em contato com eles, ou seja, com esses mistérios, né, se encham da graça da salvação. 1164. O povo de Deus, desde o tempo da lei mosaica, conheceu festas em datas fixadas a partir da Páscoa. Então, os judeus antigos tinham várias festas, né? A festa das tendas, a festa do tabernáculo, as festas de... Tem várias festas relativas a períodos específicos do ano, e todas elas eram calculadas de acordo com a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, né? Que tinha um dia certo. A Páscoa vai ser comemorada no dia 14 do mês Nissan, que é o nome do mês lá deles lá. E aí, a partir daí era calculada as outras festas dos judeus, né? Então, quer dizer, essa coisa de ter uma data central no ano, como nós temos a Páscoa, né? E outras festas de acordo com essa data, não é uma invenção nossa, já é uma tradição que a gente recebeu dos judeus, né? 1165. Quando a igreja celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que ritima a sua oração, hoje, como um eco da oração que lhe ensinou o seu Senhor e do chamamento do Espírito Santo. Este hoje, do Deus vivo, em que o homem é chamado a entrar, é a hora da Páscoa de Jesus, que atravessa e sustenta toda a história, né? Aquela história lá que Jesus dizia, né? Ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu dia e tudo mais. E que sempre que a gente celebra a missa, até o Padre Paulo Ricardo fala, né? É uma representação da Páscoa. Só que não é uma representação como a gente costuma usar essa palavra, né? Como uma encenação, nada disso. Representar é tornar presente de novo, né? De novo, né? Repetir, né? Representar. Trazer para o presente de novo aquele mesmo sacrifício de Cristo na cruz, né? 1166. Por tradição apostólica, que remonta ao próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal todos os 8 dias, no dia que bem se denomina o dia do Senhor ou domingo, né? O dia da ressurreição de Cristo é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e o 8º dia em que Cristo, após o seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. A ceia do Senhor é o seu centro, porque é nela que toda a comunidade dos fiéis encontra o Senhor ressuscitado, que os convida para o seu banquete, né? Então ele está justificando aqui o domingo, né? Está lá desde os Atos dos Apóstolos, né? Que a comunidade inicial já se reunia no domingo, né? E que a ressurreição é comemorada nesse mesmo dia, sempre, como memorial do primeiro dia da criação, né? Sempre faz aquele paralelo, né? Os primeiros versículos do Gênesis, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, né? A terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e assim vai, né? No princípio Deus criou o céu e a terra.
E o Evangelho de São João, né, no princípio era o verbo. Aí tem alguns teólogos que explicam que o Evangelho de São João está complementando e explicando o início do Gênesis. O início de tudo não foi que Deus criou o céu e a terra. Antes disso era o verbo, ou seja, Deus já existia na eternidade e tudo mais, né? Então, o Gênesis é a criação de tudo, né? E o Evangelho de São João começa com a encarnação de Jesus. Então, para mostrar que a encarnação de Jesus veio para aperfeiçoar e dar plenitude a toda a criação, né? Faltava alguma coisa até aquele momento da encarnação, né? E ali está completo, e Jesus veio para completar, né? Completar e aperfeiçoar o que tinha sido criado e que não pelo pecado tinha se desvirtuado, né? 1167, o domingo, o dia por excelência. O domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para, ouvindo a palavra de Deus e participando na Eucaristia, fazerem memória da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus. Tudo isso, todas essas citações são desse mesmo documento, que é do Vaticano II, né? Que explica a liturgia e detalha como é que deve ser, né? Então é aquilo que o Padre Marcos sempre bate, né? O domingo, né? É o dia, né? Porque assim, se a gente for pensar, né? Nós temos aqui 4 missas, né? No domingo, 4 missas, né? Uma de manhã aqui, outra no santuário, mais 2 aqui, todas cheias, né? Todas cheias, mas ali tem o que? Será a igreja cheia, umas 400 pessoas? Por aí, né? Não chega a 500, né? Então, assim, no máximo a gente vê que tem o quê? Não dá 2.000 pessoas, né? Quando... né? Aí sempre falta um pouquinho, quer dizer... O que é que eu tô querendo dizer? Que, tipo assim, o domingo nosso, né? Vamos dizer que Tabuleiro tem metade de católicos, né? Metade, um pouquinho mais, deve ser, né? Isso, exatamente. Aí, 30.000 habitantes, né? Seriam 15.000 pessoas, né? Tem os idosos, tem as crianças, tudo mais. Cai pela metade, sei lá, 7, 8.000 pessoas aptas a participar da missa, né? E não tem 2.000 que participam, né? Então, assim, tem muita gente que é batizada e tudo, mas não entende a importância do domingo, da missa e tudo mais, né? Então, assim, é uma deficiência de alguma forma, né? Ou de catequese mesmo, ou de o espírito aí do cristianismo que não está tão bem consolidado mais na nossa época, né? Uhum. Né? Exato, Estão prontos, né? Assim, estão batizados, a qualquer momento, a qualquer momento pode aparecer, né? A gente não deve também ter uma postura, de hostilizar nem nada. É tipo assim, de uma oportunidade, de uma forma discreta, né? Sim, sim, exato. Aí cabe dentro porque se a gente eu fico comparando sempre os evangélicos, né, os protestantes, eles são muito ostensivos, né? Eles não perdem a oportunidade né? Exato. E isso aí afasta, né? Afasta. Normalmente você não consegue converter ninguém, você não consegue chamar ninguém para sua igreja, você enchendo o saco da pessoa, né? Então a gente vive a nossa vida, né? Tem aumentado muito, né? Uns 7, 8 anos atrás, né? Tristeza. Pois é, Eu exato. já tive de ver missa que dava gira pascal e eu olhasse para trás, tá só da metade nos bancos. Foi mesmo. Nem todos os bancos, com 4 pessoas. Quer dizer, lá, É mesmo, viu? graças a Deus. Como eu falo, meu, E a tendência é ir só aumentando, né? Porque com, né, a internet aí você tem muito acesso à informação, né? Porque a maioria não, né? Todas as objeções que os protestantes colocam, né? Todas são respondidas abundantemente, né? Então, esses dias, esses dias mesmo, um mês aqui atrás, ou 2, eu fui abordado por um protestante, assim, né? Consultório, aí a pessoa ficou ali, citou ali a Bíblia, 2 ou 3 coisas ali da... É isso que eu tô dizendo. Ele nem sabia que eu era católico, assim,
Mas eles não perdem a oportunidade, né? Falou não sei o que, a Bíblia não sei o que. Aí eles botam ali um versículo e dizem não sei o que. Aí eu respondi alguma coisa, aí ele viu que eu entendi. Aí ele ficou. Aí daqui a pouco eles bombardeiam, né? Mas as imagens, mas não sei o que, mas não, Maria, mas não sei o que. Aí eles bombardeiam. Aí eu falar, fulano, ó, é uma pessoa que eu respeito, pessoa virtuosa mesmo, eu conheço a pessoa, né? Eu disse, fulano, é o seguinte, duas coisas. Igual o Padre Edmilson. O Padre Edmilson era assim, é uma medida. Duas coisas. Primeiro, eu sei porque é que eu sou católico. E a segunda coisa é eu sei porque é que eu não sou protestante. Então, só adianta conversar sobre essas duas coisas aqui. Eu sei porque é que eu sou católico. Por quê? Porque a gente tem a Eucaristia. Vocês acreditam que tem a Eucaristia? Que tem. Não, então pronto. Então, eu sou católico por causa disso. E eu sei que eu não sou protestante, porque vocês acreditam que tudo é só na Bíblia. Só a Bíblia, né? Só a Bíblia e tal. Não é assim? É. Pois é. Aí eu posso provar para o senhor que não se sustenta isso aí. Só a Bíblia não se sustenta. Aí você começa a dizer, aí por exemplo, nesse caso específico, né? Só que assim, não é por maldade, certo? Essa pessoa que eu sei que não é por maldade, é porque eles são formados dentro desse cacuete mesmo, assim. A formação deles é bem engrenadazinha para tentar desarmar um católico. E como a maioria de nós não sabemos as coisas, né? Aí eles jogam ali 10 perguntas, você fica atordoado e não. Não, pois tá bom, pois fica com a sua, eu fico com a minha, né? Então, assim, ele não é por maldade, eu sei disso. É esse cacuete dele. Quando eu começava a dizer, não, vamos ficar nesse assunto aqui. Aí, daqui a pouco ele botava 10 perguntas de novo dessas coisas. Não, 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 não. A gente está falando sobre isso aqui, sobre a Bíblia, que não se sustenta só a Bíblia. Quem foi que... Primeiro, na Bíblia do Senhor, tem dizendo quais são os livros que é para ser a Bíblia? Tem dizendo? Em algum lugar na Bíblia do Senhor tem dizendo? Olha, a Bíblia é livro fulano, 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 fulano. Tem? Tem não, certo. Então alguém decidiu, né? Alguém decidiu quais eram os livros da Bíblia, quais são os livros da Bíblia, né? Que a nossa Bíblia é a mesma deles no Novo Testamento, pelo menos, né? Mas vamos ficar só no Novo Testamento. Alguém decidiu, não foi? Foi. Quem foi? Não preciso só dizer que foi a Igreja Católica, não. Mas foi a Igreja, não foi a Igreja? Foi a Igreja primitiva, não sei o quê, né? Eles, né? Pronto, então foi a Igreja. Baseado em alguns critérios, não foi? Que eles escolheram. Tinha uns livros que eles não botaram e tem outros que eles botaram na Bíblia, né? Aquela igreja lá. Não preciso só dizer que é católica, não. Aquela igreja lá. Aí. Pois é, quais foram os critérios que eles escolheram? Aí ele, não sei, eu tenho que pesquisar, não sei o que. Pois não, mas eu digo aqui para o senhor. Um dos critérios mais importantes foi quais eram os livros usados nas principais igrejas, Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Roma, as 4 maiores. Quais eram os livros que eram usados nessas igrejas e que tinha fruto, né? Que o pessoal gerava espírito de oração, de participação na liturgia, de mudança de vida, de conversão e tudo mais. Tinha uns livros que não geravam isso e tinha outros que geravam. Eles foram escolhendo, esses a gente lê, esses a gente não lê. E esses livros que eram usados nessas 4 grandes igrejas foram colocados na Bíblia, né? Então tinha outros que eram lidos nessas igrejas. Na nossa igreja católica mesmo, no começo, tem as cartas de um papa chamado Clemente, que eram lidas. O Papa Clemente foi papa no ano 88, por aí. Um dos primeiros papas. É até citado na oração eucarística, primeiro, né? Lino, Cleto, Clemente. Né? Pronto. Clemente foi Pedro. Lino, Cleto, Clemente, né? Exato. Então ele foi tipo assim, o terceiro ou quarto papa, né? E ele escreveu cartas para... Como São Paulo não escreveu a carta aos Coríntios? Pronto, aí tem a carta de Clemente aos Coríntios. E essa carta era lida nas missas, no começo. E quando foram decidir quais eram os livros que iam ser da Bíblia, não botaram... Não, essa aqui, por algum motivo que eu não sei exatamente qual, nesse caso, né? Essa aqui não faz parte da Bíblia. Então, aí eu dizendo para ele, né? Alguém escolheu e um dos critérios foi a tradição, né? Já era tradição, né? E outra, Jesus morreu, passou 20 e tantos anos para o primeiro livro ser escrito, né? A primeira carta de São Paulo, acho que é São Paulo aos Coríntios, foi escrita no ano 54. E esse pessoal vivia de quê? Que não tinha Bíblia ainda, essa primeira igreja. E outro, o último livro foi escrito, o Apocalipse, né? Foi escrito lá pelo ano 100, ou seja, 70 anos depois que Jesus morreu.
Hoje é a internet, né? Eu mando um PDF para os Estados Unidos, para não sei para onde. Naquela época não tinha isso. Então, assim, o último livro foi escrito no ano 100. Quanto tempo demorou para que todas as igrejas tivessem todos aqueles livros, né? Então, assim, é coisa de talvez 100 ou 200 anos. Então, assim, o princípio... Aí ele dizia assim, não, mas a gente... Aí eu disse, cadê essa igreja aí? Quem é essa igreja aí? Porque a de vocês tem 30 e tantas mil igrejas. Qual é a certa, né? Aí ele, não, a gente acredita que Deus sempre manteve pessoas iluminadas pelo Espírito Santo para usar os livros, só que era inspirado e tudo mais. Ele não queria admitir que alguém, né? Aí eu disse, não, mas tudo bem, mas isso é muito fraco, isso aí que o senhor está dizendo. Me perdoe, mas é muito fraco, porque assim, eu estou dizendo ao senhor o nome do primeiro Papa, do segundo, do terceiro, de Santo Irineu, de São Policarpo, de São Clemente, de São Cirilo Romano, de São Cirilo de Alexandria. Estou dizendo 30, 40 nomes, mas as igrejas nossas estão aí. Tem igreja em pé aí desde não sei quando, tem as catacumbas lá em Roma, tudo com desenho até de Nossa Senhora, com orações a Nossa Senhora do ano 100, cento e pouco, escrito lá nas paredes. Aí o senhor me mostra essa igreja aí que o senhor está dizendo, que não é essa nossa, não é essa nossa aqui, que o senhor disse que não é nossa, mas essa daí, cadê? Aí não sei o quê. Então, assim, não tem como se sustentar. Aí, num caso desse, que a pessoa vem, né? Aí você não vai estar perturbando o povo, perturbando os evangélicos. Ah, você não só acredita na Bíblia, mas está errado. Porque vai ser a mesma coisa, né? Mas no momento que você é perguntado e tudo mais, você tenta, mas eles são bloqueados, certo? Eles recuam, né? Quando eles são uma pessoa que responde duas, três deles, ou que fala com alguma propriedade. Porque aí eu. Pois é, rapaz. Aí assim. Aí são muitas coisas. Aí começa a falar, porque a nossa igreja tem problemas, teve problemas, né? Porque é com uma coisa pequena, pontual, que pode ter sido um erro aqui, aí derruba tudo, né? Aí eu disse a ele, olha, foi a coisa mais interessante que eu vi assim que eu me converti estudando em história da igreja, né? Porque eu disse, rapaz, eu disse a ele, olha, o senhor, primeira coisa, devia ter pelo menos humildade, mas de boa, viu? A gente conversando nada pelo WhatsApp mesmo. Assim. A primeira coisa, eu fiz assim, com humildade, eu vi uma igreja que tinha 2000 anos, eu não sabia de nada, de onde é que vinha, eu só sabia que tinha um tal de Jesus, e hoje tem uma igreja, eu só sabia as duas pontas, não sabia o que, é que tinha no meio. Então, no mínimo, você vai procurar saber, né? Estudar, procurar e tudo mais, para ver de onde é que vem, como é que uma coisa dessa se sustenta 2000 anos no mundo todinho, né? Então, primeiro a humildade, né? Mas não, mas a igreja romana, não sei o que, ficou acrescentando. Aí eles falam coisas. Eles criaram uma igreja católica para bater nela, que não é a nossa. Aí ele falava assim: não, vocês acreditam numa salvação gradual. Aí eu disse: salvação gradual, onde é que o senhor tirou isso? Porque vocês só acreditam se vocês estiverem comungando toda semana, senão você não. Não, a gente acredita que a salvação é uma só. E a gente peleja para estar em estado de graça no último momento. Né? É, É. Aí outra coisa que ele dizia assim que tinha nada a ver, né? Ele falou umas três ou quatro coisas que tem nada a ver, né? Que a Igreja Católica não acredita, né? Aí diz, olha, o senhor não entende o que é a fé católica. Então o senhor bate numa coisa que o senhor não está sabendo o que é. A Igreja Católica não acredita nisso. Aí, mas assim, precisaria de quê? Precisaria de uma vida para você estar conversando com um cara desse todo dia e cada coisinha dessa você ir mostrando e tal. Senhor, cada pergunta que o senhor faz aí dessa, o purgatório. Eu tenho que pegar praticamente um livro para lhe mostrar as citações bíblicas e tal, não sei o quê. Aí, negócio da Eucaristia, eu preciso dizer um monte de coisa. É. Aí pronto, ele falou não sei o que das imagens da graça, né? Que é como se a gente merecesse a graça. E não é isso. Tá? Aí eu peguei o parágrafo do catecismo e disse assim: ninguém merece a graça primeira, né? Deus é que dá de graça pra gente. Aí eu boto assim, ó, isso aqui é o catecismo da Igreja Católica, é o que a gente. Aí ele muda de assunto, certo? Ignora aquilo ali, então você vê que eles estão numa vibe assim, num jeito de tipo assim, eles fazem uma pergunta só pra incitar você a dizer uma coisa que eles podem rebater, certo?
Ah, e o santo? Aí você diz alguma coisa, ah, mas o santo, aí inventa um monte de coisa, né? Pois é. Aí, assim, bom, tudo isso que eu tô dizendo aqui é pra gente ver a diferença de mentalidade que a gente deve ter, né? Não ser essa coisa assim que vai perturbar o povo, né? Porque não converte ninguém. Quem converte é quem está vendo o bom exemplo, né? Ou vendo as manifestações públicas da fé aí, ou tem a graça mesmo de ser agraciado com um milagre, uma coisa assim, né? Mas não é o fato da gente ficar enchendo o saco de ninguém que vai converter ninguém, né? Basta a gente olhar. Por exemplo, que Jesus fala, né? Pedro espere sobre esta pedra ele ficaria na igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se os irmãos não tivessem certo, quer dizer que durante 1500 anos Exato. você está mandando a igreja. Exato, é isso aí. Não tem assim, né? Não tem sentido. E todas as coisas dele lá, tudo é requentado. Tudo é requentado. Por exemplo, esse negócio que o Lutero não aceitava que, por exemplo, um padre que esteja em pecado mortal, né? Um padre que esteja em pecado mortal, celebrar a missa, aquela missa não seria válida, né? Isso é uma heresia das primeiras, lá atrás, acho que é, né, novacianismo, donatismo, alguma dessas heresias aí, lá no início, que a igreja já diz, não, é independente do padre, né? É Cristo que opera aquela graça ali e tal. Então, tudo é requentado. Esta das imagens do mesmo jeito, lá no começo, 700 e pouco. Essa engrenagem que eles fazem de ensinar, né, de como fazer, é tão interessante assim que eles fazem. Parece que é aquela mesma instrução eles vão colocando na cabeça de principalmente dos jovens. Eu tenho conhecimento de um casal que inclusive é do SCC, que eu acompanho de perto, e o filho, ele é desses pregadores lá de cima, já na igreja evangélica. Quando o casal se converteu, né, o filho já era da igreja, e eles não quiseram ir lá e nem converteu. E assim, eles ficam até admirados como é que é a cabeça do filho. Um jovem, que a igreja essa maneira. Tem uns pastores, né, que se convertem. Tem um cara, eu não gosto do estilo dele, que é essa questão de identificação, né? Por exemplo, tem um cara chamado Eduardo Faria, não sei se vocês conhecem. Conhece, né? Ele é um grisalho, ele era pastor, ele ia subir para o último grau, acho que é a igreja presbiteriana. E ele se converteu ao catolicismo, né? Vai estudando, aí foi. E assim, é o que eu queria chegar nisso. É que assim, nós não temos nada a perder quando a gente se converte ao catolicismo, por exemplo. Certo? Por exemplo, eu me converti tardiamente. Então, a minha profissão não foi a igreja que me deu diretamente, né? Foi Deus que me deu, mas não foi a igreja católica que me deu. O padre de Tabuleiro, o padre de São João, não foi nenhum deles que me deu a minha profissão, que me deu meus amigos, porque meus amigos nem eram de igreja, que me deu, o que mais? Nada. Então, assim, eu me converti depois. Então, se eu, por algum motivo, hoje, eu quisesse, Deus me defenda, mas apostatasse, não acredito mais na igreja católica por algum motivo, e vou sair fora, eu não perdi nada, porque eu tenho minha vida fora. E essas pessoas, a vida delas é aquela igreja, porque eles se isolam de uma forma tal, né? Então, assim, a gente tem que ter essa caridade. Sempre que a gente for analisar um caso desses, de uma pessoa que se apresenta para nós, um conhecido e tal, a gente tem que pesar isso também. Com caridade, a gente pensa, rapaz, uma pessoa dessa, o universo da vida dela é essa igreja aí. As amizades, o lazer, os momentos de sofrimento, quando eles têm problema, é o pastor, é os amigos ali que são muito fechados mesmo, né? Eles chegam junto mesmo e tudo. Então, assim, essa pessoa teria muito a perder de sair dessa igreja. Muito, né? Como é que um cara vai se converter e de repente sai da igreja evangélica lá, a igreja dele que ele tá desde sempre e tá perdido, tá perdido. Então eu me admiro muito quando eu vejo um cara desse protestante que se converte mesmo, né? Um cara desse como esse Eduardo Faria, como outros que eu acompanho, e eles sempre falam essa sensação de eu fui enganado a vida toda. Esconderam de mim. Esse cara diz muito isso, esse Eduardo Faria, ele diz muito isso aí. Quando eu comecei aquela imagem, né, de cair as escamas dos olhos, né? Eu vi que eu fui enganado. Eu fui enganado. A gente teve uma discussão, né, com outro pastor que parece que a igreja dele era a favor do batismo de criança, né? Pois é. Aí como é que pode? Ele foi estudar
Aí como é que pode, né? Qual é a certa? Um acredita em batismo de criança, outro não acredita. Um acredita não sei o que, outro não acredita. Não tem como, né? Não tem como. Mas tá bom, vamos em frente, né? Então a gente está aqui no 1167 falando sobre o domingo, né? Que é o nosso dia principal. E o catecismo faz algumas alusões aqui, né? Neste dia de domingo teve início a criação, né? Que foi o primeiro dia, né? O primeiro dia da criação é o primeiro dia da semana, né? É o domingo. Nesse dia foi a salvação do mundo, né? Que é a ressurreição de Cristo, né? E a renovação do gênero humano, né? Porque Deus passou a dar à nossa espécie humana, né? A possibilidade de uma vida eterna, uma vida na glória, né? Corpo glorioso, quer dizer, a renovação do gênero humano, né? Então vamos em frente. 1168. Partindo do tríduo pascal, como da sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico de sua claridade. Progressivamente, o ano é transfigurado pela liturgia. Ele é realmente o ano da graça do Senhor. A economia da salvação realiza-se no quadro do tempo, mas a partir do seu cumprimento na Páscoa de Jesus e da efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado e o reino de Deus entra no nosso tempo. Que é o que a gente viu na semana passada, né? Que nós, no encontro passado, né? Nós, quando estamos celebrando a Eucaristia ali, nós estamos unidos à celebração eterna da Igreja Triunfante, que já está lá com os anjos e os santos, que já estão lá na visão de Deus, diretamente louvando a Deus todo o tempo. Naquele momento ali da Eucaristia, nós estamos unidos a eles, né? Então, quer dizer, naquele momento é o que é uma frase bonita que eu vi, que a eternidade toca o tempo, né? Ou seja, a nossa vida aqui é tocada com uma semente, uma fagulha de eternidade, né? Que é isso que ele está dizendo aqui, né? Que o fim da história é antecipado, né? O que é que vai ser o fim da história? O fim da história vai ser os que foram salvos vão estar para todo sempre na visão beatífica, né? 1169. É por isso que a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. É a festa das festas, a solenidade das solenidades, tal como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Então, assim, existem várias divisões, né, no ano litúrgico, nos sacramentos, mas tem o principal. Tem a Eucaristia, que é a principal, e tem a Páscoa, que é de onde é o que o Padre Marcos fala, né? A vigília, mãe de todas as vigílias, né? A missa que dá origem a todas as missas é a vigília pascal, né? 1170. No Concílio de Nicéia, em 325, todas as igrejas acordaram em que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo a seguir à lua cheia, depois do equinócio de primavera. Bom, aqui é como se calcula a Páscoa, né? O equinócio de primavera, equinócio é um negócio X lá que de astronomia, né? Se a gente se lembrar, tem o Sol, né? O Sol e a Terra gira em torno do Sol. É assim? Só que não é uma bola, né? A órbita da Terra ao redor do Sol não é uma bola, é uma elipse. A elipse é uma circunferência com dois focos. Vocês já viram isso aí em geometria? Já? Não? Um dia vocês vão ver. A circunferência é uma bola, né? Com um centro só, certo? Só tem um centro. Se você estica uma bola, uma circunferência, ela fica oval. E ela passa a ter dois centros. Tem um centro para esse canto dela aqui, menor, e outro centro para esse canto dela aqui, certo? É dois focos que chama. Então, assim, se você está com o Sol aqui no meio e a Terra gira em torno dele de forma elíptica, vai ter um momento que ela está mais perto do Sol e vai ter um momento que ela está mais longe do Sol, certo? Então, aí esse ponto que está mais longe do Sol tem um nome, que eu acho que é o solstício, né? E o equinócio é quando está mais perto. Não tenho certeza se é exatamente isso. Mas o fato é que eu acho que é porque equinócio é de igual, né? Igual. Quando está mais próximo, a duração dos dias e da noite é o mesmo tempo, né? Então é mais ou menos isso. O fato é que o equinócio de primavera no hemisfério norte, que é onde foi decididas as coisas, porque foi no concílio de Nicéia, que é lá na Turquia, que é o hemisfério norte.
o equinócio de primavera acontece dia 20 ou 21 de março, certo? Então, na lua cheia seguinte a esse equinócio, né? No domingo seguinte é a Páscoa, certo? É assim que se calcula, né? Então tem dia 21 de março. Quando é a próxima lua cheia? É tal dia. E o domingo depois dela, se não cai no domingo, é a Páscoa, né? O fato é que é por isso, mesmo que a gente não entenda exatamente como é que é esse cálculo, é por isso que a Páscoa muda de data. O carnaval é por causa da Páscoa, né? A Páscoa que chama o carnaval. Da Páscoa derivam as celebrações para frente e para trás, né? 50 dias Pentecostes, 40 dias para trás a Quaresma, aí a quarta-feira de cinza, com 2 dias para trás, um dia para trás é o carnaval, né? Então, a verdade é o contrário, né? Muito bem. Pois tarefa de casa estudar a elipse. Certo. 1171. O ano litúrgico é o desenrolar dos diferentes aspectos do único mistério pascal. Isto vale particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, Anunciação, Natal e Epifania, que comemoram o princípio da nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. Então, a encarnação é o princípio da salvação, né, do gênero humano, né? Até a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não estava diretamente agindo para a nossa salvação, né? Então, no momento da encarnação, e o que é que está ligado com a encarnação? A anunciação, né? Ou seja, o anjo Gabriel fala para Maria, naquele momento acontece a encarnação. Em seguida, o Natal, o nascimento de Jesus, né? E essas outras realidades ligadas diretamente com o mistério da encarnação, né? E as festas, as datas do ano litúrgico são relativos à pessoa de Jesus Cristo, né? Mesmo Pentecostes, que é Espírito Santo, mas é relativo a 50 dias após, né, a ascensão do Senhor, né? Então, tudo é referenciado através de Cristo. Por quê? Porque o ano, a gente falou sobre isso nesse encontro lá, eu falo mais longamente, né? O ano é o maior período perceptível por nós, seres humanos. A gente percebe o dia, né? A gente percebe que todo dia tem um dia e uma noite. Então a gente percebe esse ciclo mais curto, que é o dia, né? A gente percebe um ciclo intermediário, que é o mês. Como é que eles percebiam que existia um mês? Pelas fases da Lua, né? A cada 28 dias a Lua volta a ser como era antes. Então se pensava mais ou menos no mês de 28 dias, né? Que é um ciclo menor. E percebia-se também o ano, que era um ciclo. Por quê? Porque, por exemplo, se você marca, começa o inverno nesse mês aqui agora. Daqui a 12 meses vai começar outro inverno. Daqui a 12 meses vai começar outro inverno. Então, os seres humanos foram percebendo que existe esse ciclo maior, que é o ano. E tem outro ciclo maior do que esse? Não. Os outros são tudo a partir do ano. Ninguém percebe quando se passou 10 anos. Ninguém percebe quando se passou 5 anos. Ninguém se percebe quando se passou um século, 100 anos. Né? Porque não dá para perceber. Como é que a gente vai saber que se passaram 10 anos? Baseado no ano, né? O ano passou 10 vezes, você foi marcando lá. Né? Então, assim, esse ciclo maior que é o ano foi escolhido pela igreja, né? Baseado quando também Jesus saiu a segunda pessoa da Santíssima Trindade saiu da eternidade e se encarnou no tempo. Então, é a ligação da eternidade com o tempo, feito na encarnação de Jesus. Então, tudo que é relacionado ao tempo vai ser relacionado aos mistérios da vida de Jesus, né? Que foi a manifestação no tempo de Deus, né? Manifestação de Deus no tempo, para ficar mais fácil de entender, né? Certo. 1172. O santoral no ano litúrgico, né? Santoral, essa palavra quer dizer um coletivo das coisas recolhidas relativas aos santos, né? Se a gente pensar, né, porque nem existe essa palavra, né? A gente fala, né? A carreata do fulano de tal, do candidato fulano de tal, foi muito grande. Tinha um carraral danado, né? Tinha muitos carros. Uma plantação de milha, um milharal, né? Uma plantação de oliveiras, né? É um olival, né? Então esse AL aqui quer dizer que é
coletivo de coisas, né? Então o santoral é o quê? O santoral é o conjunto dos santos distribuídos no ano litúrgico, né? É como se fosse a junção de todos esses santos que são celebrados no ano litúrgico, né? Então, 1172. A Santa Igreja venera com especial amor, porque indissoluvelmente unida à obra da salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, etc. E, no 1173, a memória dos mártires e dos outros santos proclama o mistério pascal, realizado naqueles homens e mulheres que sofreram com Cristo e com Ele foram glorificados. Propõe aos fiéis os seus exemplos, que a todos atraem ao Pai por Cristo e implora por seus méritos e os benefícios de Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Que nessas pessoas, né, em Nossa Senhora em primeiro lugar, e nos mártires e nos outros santos, nós vemos a realização plena de Cristo naquela pessoa, né? Naquela pessoa. Cada um a seu modo, né? Nenhum santo foi santo perfeito como Jesus, né? A gente comentava em outro momento, né? São Tomás de Aquino foi o santo mais sábio que teve. Então ele mostra quase a perfeição da sabedoria de Jesus encarnada nele. Mas o outro era um orador muito bom, que convertia as pessoas. Santo Antônio, né? Que acho que até hoje a língua dele é incorrupta, né? De Santo Antônio. Então ele encarnava com a quase perfeição de Cristo o dom da palavra, de converter as pessoas pela palavra, como Cristo fazia, né? Cristo falava e a pessoa, né? Mateus, segue-me, né? Então Mateus se levantava e seguia. E assim ele falava com cada um e ele tinha o dom de converter. Aí outro tinha o dom de curar, né? Um santo santo Padre Pio, né? Tinha o dom de curar as pessoas. Então ele mostrava esse aspecto de Jesus, que era o dom de curar, não tão forte quanto o dom de, por exemplo, escrever livros, que o Padre Pio não escreveu tantos livros, né? Então, assim, nos santos a gente vê aspectos de Jesus muito elevados, né? Então, e assim, e Nossa Senhora, né, nem se fala, né? E a memória dos mártires, né? O que acontece? Desde a igreja inicial, desde os primeiros, né? As primeiras perseguições que começaram a haver logo no início, né? Os cristãos começaram a crescer, a quantidade de cristãos começou a crescer logo no início, e a primeira perseguição foi de Nero, né? Nero teve um incêndio em Roma e ele precisava de alguém para botar a culpa, para poder, né? E botou a culpa nos cristãos e houve a primeira perseguição dos cristãos, que foi sob Nero, né? No ano de 60 e acho que o incêndio foi em 64, que foi sob Nero que os São Pedro e São Paulo foram mortos nessa perseguição, provavelmente em 67, né? 3 anos depois. Então o que acontece? E muitos outros, né? E o culto cristão estava proibido, né? Então o que é que eles faziam? Eles celebravam as missas, né? A Eucaristia na casa de alguém, né? Sob risco de morte a todo tempo, né? E nas catacumbas, né? As catacumbas eram cemitérios particulares, né? Tinha uma família lá que era rica e tinha uma catacumba lá, um cemitério, uma necrópole, né? Necrópole é cidade dos mortos, né? É uma escavação lá que tinha jazigos e a família daquele pessoal era enterrada ali. E por compaixão, ou por, mesmo que não fosse convertido, o dono daquela catacumba, por exemplo, sei lá, tem a catacumba de Priscila, tem uma lá. Essa Priscila, por exemplo, mesmo que ela não fosse convertida, cristã, mas ela às vezes tinha pena, né, e permitia que enterrasse aqueles mártires ali que morreram queimados, decapitados, ou que foram entregues aos leões para morrer ali, e não tinha onde enterrar aquela pobre criatura. Aí essas pessoas se compadeciam, não, pode enterrar no meu cemitério lá, na minha catacumba. E com isso também alguns se converteram e haviam as celebrações das missas, das Eucaristias naquele lugar lá. E outra coisa interessante, essas execuções eram feitas de forma oficial, né? Então assim, fulano de tal, por exemplo, São Justino, isso que a gente falou agora aqui, um Justino Romano, foi condenado a morrer, né? Então, Justino, você vai prestar culto a César. Para você escapar, você tem que fazer aquele sacrifício lá para o imperador.
Não, não faço. Não, mas tem que fazer, senão você vai morrer. Não, mas não faço. Então pronto, você está condenado à morte. Aí tinha lá, Justino, fulano de tal, negou-se a prestar culto a César e foi condenado à morte, de tal jeito, né? E isso se chamava as Atas dos Martírios, né? Ata, né? Como se fosse uma ata de uma reunião, né? Uma coisa oficial do Império Romano registrando a condenação daquele fulano de tal. E uma coisa interessante que eu descobri um dia desse é que os cristãos já veneravam seus mártires, né? Já viam que aqueles homens que morriam ali por Cristo e mulheres também, né? Eram enriquecidos com as graças mais altas, né? Do Espírito Santo e tudo que para suportar aquilo ali só, né? Então eles veneravam aqueles mártires. E o que é que eles faziam? Eles pagavam a pessoas para escrever essas atas dos martírios. Então assim, e para recolher, né? Tipo assim, eles pagavam para o soldado lá romano, rapaz, fulano de tal vai ser executado hoje lá no Coliseu, escreva para mim como é que foi. Ah, eu não vou estar lá, mas escreva para mim. Aí tem as atas do martírio, né? Fulano de tal morreu dizendo tal coisa, mesmo quando, sei lá, começaram a tocar fogo nele lá, ele dizia tal coisa. Por exemplo, São Policarpo, né? Foi queimado vivo, né? E não abria, não se desesperava nem nada e dizia que aquele outro São Lourenço, né? Que foi assado vivo, né? Dizia que esse lado já está muito queimado, vira o outro lado, né? Então assim, essas coisas eram registradas nas atas dos martírios, que era escrito por quem estava presente ali. E aquilo era guardado com a maior reverência do mundo, porque eram testemunhos de pessoas que viveram até o final a virtude heróica, né, de não abdicar, não apostatar naquele momento, né? E nas missas que eram celebradas na frente desses catacumbas onde fulano de tal foi enterrado, por exemplo, São Justino foi enterrado nessa gaveta aqui. Aí eles iam para lá dia de domingo e celebravam a missa ali, o altar era ali, né? Aí eles pegavam e liam a ata do martírio daquele fulano de tal. No momento da missa, como a gente lê as preces, por exemplo, né? Ou a primeira leitura, a segunda leitura. E todo ano, quando tinha naquele dia que aquele mártir foi morto, dia 15 de agosto, todo ano se lia a ata do martírio daquele fulano de tal nas missas. Então, desde o início da primeira perseguição cristã, já se venerava os mártires, né? Como exemplo de vida a ser seguido, né? Então, e existe até hoje essas atas dos martírios, né? Então, se você olhar tem um site lá, o Martirológio Romano. Depois eu vou até botar esse link lá no grupo. Você vê os santos que são comemorados a cada dia. Todo dia tem 30, 40, 50, né? Que nunca ouvi falar. Um santo da Coreia. Pois é. Aí tem lá o site lá, o Martirológio Romano. Você bota o dia que você quer e ele diz lá todos os santos que são, né, oficialmente naquele dia. Isso os que oficialmente, né? Mas a gente sabe que... Daí, rezar os votos no dia. Talvez, né? Mas eu acho que essa é mais antiga, né? Já tem na Bíblia, né? Nos Macabeus eles já diziam para rezar pelos mortos, né? E tem vários momentos lá, mas com certeza isso aí fortalecia, né? Com certeza, né? 1174, a Liturgia das Horas. O ministério de Cristo, a sua encarnação e a sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia. Pela celebração da Liturgia das Horas, o ofício divino, pela celebração da Liturgia das Horas, ou o ofício divino, que é a mesma coisa, né? Esta celebração, na fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, constituiu-se o modo a consagrar, pelo louvor a Deus, todo o curso diurno e noturno do tempo. É a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio real dos batizados, celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja. Então, bom, que é isso? Ofício divino, ou liturgia das horas, ou breviário, né? Vocês sabem o que é isso? Não? Não? Breviário nunca ouvi falar, não? Ah, né?
o ofício divino é isso aqui que ele está dizendo, né? Que é a celebração pública da igreja, oficial da igreja, durante o dia. Nós temos durante a semana, né? Nós temos o domingo. Todo domingo tem a missa. Todo dia 25 de dezembro é Natal. Todo dia, não sei qual, é a Páscoa, né? E tal. Mas tem também a oficial do dia. Como a gente acabou de falar aqui. Tem o ciclo grande, que é o ano, e tem um ciclo pequeno, que é o dia, né? Aí, desde o começo, lá tem relatos de comunidade fundada por São Marcos, lá né, na Itália, não sei se era Alexandria também, que é registrado desde muito tempo, lá no início, nos primórdios, que eles oravam regularmente a cada X horas durante o dia. Geralmente a cada 3 horas, né? Aquelas vigílias, né? A primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora e tal. Beleza. Aí tem a Igreja Católica desenvolveu esse modo de rezar periodicamente durante o dia de forma oficial, não é de qualquer jeito. A gente pode parar a cada 3 horas e fazer orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou fazer uma oração mental individual e tudo mais. Tudo bem, isso aí é uma coisa. Mas outra coisa é a liturgia das horas, que tem as horas determinadas do dia. Tem as laudes, tem as vésperas, tem as completas. Isso aí são os nomes das horas litúrgicas. Então, completas é a última oração do dia, da noite, que está nesse... Faz. Todos têm que fazer. É uma das obrigações do... Uhum. Exato. É o que ele fala aqui, ó. Isso, é o que eles falam aqui, ó. Os fiéis clérigos, ou seja, os padres e bispos e tudo mais, os religiosos, que são os consagrados, né? E nós, leigos, podemos rezar também, certo? Só que, tá aqui no final do parágrafo, segundo a forma aprovada pela igreja. Não é qualquer jeito, tem lá bem direitinho, certo? Então, antigamente eram 3 ou 4 livros separados, certo? Tem um que é só dos hinos, porque tem uma parte que é cantada, tem uma parte que é um salmo, tem uma parte que é um escrito de um padre da igreja, por exemplo. No dia fulano de tal, tem um trecho lá de uma homilia de São Leão Magno. No dia fulano de tal, tem um trecho de uma carta de São Gregório Magno, por exemplo. Então, tudo está bem determinado, divididos no ano todo. Aí os franciscanos, como os franciscanos, quando surgiu, né, os franciscanos, que eles iam perambulando pelo mundo todinho, né, para poder converter o povo e tudo mais, eles juntaram todos esses livros num só. Deram uma resumida, deram uma imprensada e botaram num só. Abreviaram, abreviar é encurtar, né? Abreviaram 3, 4 livrão medonho para um livro só. Por isso que ficou chamado de breviário. O breviário é um livro pequeno que tem toda a liturgia das horas em sequência bem direitinho. E hoje tem o aplicativo no celular, né? Aí tem lá a sequência todinha, bem direitinho. Você tem aqui o e-liturgia, o que eu tenho, né? A liturgia, né? Aí tem várias coisas, tem orações, tem isso, aquilo, outro, e tem a liturgia das horas. Aí você abre lá no dia de hoje, aí tem lá as leituras e tudo. Então assim, pois é, mas não é, isso aí não é a liturgia das horas, não é. É uma oração outra, né? E tem mais. Eu vou começar a rezar a liturgia das horas. Eu, como leigo, eu posso rezar, né? Segundo a forma aprovada pela igreja. Não é pegar, vou ler só um pedacinho aqui. Não. Se você se propõe a ler, a rezar aquela hora litúrgica, você tem que fazer toda ela bem direitinho do jeito que é para ser. Eu não sei como é, que eu nunca rezei a liturgia das horas. Eu sei que é assim. Então, por exemplo, se eu fizer um propósito um propósito de quaresma, por exemplo. A gente não faz propósito de oração, jejum e esmola, não é assim? Então, vamos dizer que o meu propósito quaresmal de quaresma vai ser rezar as completas todo dia, que é a última oração que você reza antes de dormir. Aí tem lá, você pega as completas e vai rezar todo dia. Não, pode ser sozinho. Aí você vai rezar do jeito que está lá, do jeito ler as leituras que estão lá. Eu não sei os detalhes, mas, por exemplo, as partes que são cantadas, eu sei que não eu acho que não é obrigado a ser cantado. Você pode só ler o salmo, né? De forma. Aí tem lá uma parte de um exame de consciência,
né? Você para fazer o exame de consciência do seu dia. Aí tem uma parte lá que tem, por exemplo, em determinada hora do dia, não sei qual é, vamos dizer que seja nas completas, lá nas últimas, a última da noite, tem o hino do Benedictus, né? Aquele de São Zacarias, né? Quando João Batista é nomeado, né? A mãe dele diz que vai ser João Batista, vai ser João, e os homens não querem botar, aí o Zacarias escreve na tabuinha, é João Batista mesmo, é João, né? Aí desprende a língua dele e ele diz uma oração que chama Benedictus. Por quê? Porque é bendito o nome do Senhor, não sei decorado não. O nome dessa oração é a oração do Benedictus. Então tem uma hora litúrgica que tem todo dia essa oração. Por isso que os padres decoram, certo? Porque todo dia que eles rezarem as completas, ele vai decorar, ele vai rezar. Tem outra hora litúrgica que tem um Magnífica, né? Que é de Nossa Senhora, né? Minha alma bendiz ao Senhor e tal, etc. Tem outro que todo dia tem um salmo fulano de tal. Aí facilita a decorar e a você celebrar melhor aquelas horas. Deve ter, né? Mas aí é com eles aí, né? E eu não sei. Eu não sei também como é que é, se tipo assim. Aí é questão de direito canônico, né? Da questão, eu não sei como é. Ah, tem que rezar todas as horas? Eu acho que não sei como é, não. Não sei como é que funciona isso aí. Exato. O fato é que é assim, e se alguém se propor, né? Se alguém se propuser a fazer, tem que fazer do jeito que é para ser. Tem que perguntar como é, perguntar ao padre como é que faz para rezar. Ah, eu quero rezar todo dia as vésperas. Vésperas é tarde, né? Véspera do latim é a tardinha. As laudes é as primeiras, de manhãzinha cedo, quando você se acorda. Então, assim, nos mosteiros, os monges, né, dos mosteiros, eles param para rezar a cada 3 horas. Acorda de madrugada para rezar, 4 horas da manhã, não sei que hora. Porque é bem certinho, né? É bem certinho mesmo. É uma das coisas que a regra, por exemplo, a regra dos mosteiros beneditinos é rezar dessa forma, né? Então, em detalhe, eu não sei o que é, mas aqui o que é que a gente precisa? A gente está no catecismo. O que é que a gente precisa saber? Que existe a liturgia das horas, que ela deve ser feita segundo a forma aprovada pela igreja, do mesmo jeito que a igreja não desenvolveu o missal, né? A gente não tem um missal, aquele livrão grande que diz como é que vai ser cada missa. Isso aí também foram os franciscanos que fizeram. Antes dos franciscanos, a missa era celebrada com vários livros. Tinha o evangeliário, que era só os evangelhos, tinha um livro não sei de quê, tinha um livro dos salmos, tinha um livro não sei o que mais. Os franciscanos do mesmo jeito, para juntar o que é missal. Pronto, a gente não falou aqui no santoral. O que é missal? É o ajuntamento de todas as missas, né? Missal. Rapaz, esse livro é Ave Maria, esse livro é um missal medonho, tem todas as missas. Missal é isso aí, é a coleção de todas as missas. Do ano inteiro. Então foram os franciscanos que fizeram isso, aí quando Roma viu, rapaz, porque os franciscanos fizeram isso, as celebrações dele baseado na liturgia de Roma, né? Aí a própria sede de Roma percebeu, rapaz, isso é bom. Fazer isso no lugar de ter 10 livros aqui para celebrar a missa, um só. Aí eles absorveram a ideia e assim que se desenvolveu a questão do missal, né? E vai sendo construída, né? É uma coisa que vai sendo construída, não é uma coisa que alguém chega, a partir de hoje é assim, né? Não. A igreja tem essa capacidade, né, sabedoria de ver que determinadas coisas são boas e que devem ser utilizadas, né? Exato. E o mais interessante é que isso aqui é o básico do básico, né? O catecismo é o mínimo do mínimo que a gente precisa saber, né? Exato. Porque aqui, ó, imagine, dá um curso, né? A liturgia das horas. Dá um padre que sabe sobre isso aqui, dá quantas horas de conversa aqui para explicar, né? O fato é que isso é a coisa material, ou seja, existe os textos certos de serem lidos naquelas horas, todos os dias, lido por quem? Pelos clérigos, pelos religiosos, pelos leigos, e o significado mais profundo disso é o quê? É de a gente fazer a eternidade penetrar no nosso dia várias vezes ao dia, né? Várias vezes ao dia. Do jeito que a gente faz a eternidade penetrar na nossa semana, na hora da Eucaristia, no domingo, isso aqui é uma coisa oficial da igreja
que reconhece que tem graças e tem méritos abundantes em quem faz isso aqui. Ele é um pouquinho extenso, né? É uma oração um pouquinho mais extensa. Uhum. Eu lembro que a gente tinha muito costume de fazer amanhã, de manhãzinha, 5 horas da manhã, reunia a comunidade, fazia, que a gente chamava o vício divino, né? É isso mesmo, é o mesmo nome. E aí a gente fazia logo depois o café da manhã partilhado. A gente fazia isso, se eu não me engano, era semanalmente a gente se reunia para fazer o compartilhado, né? Sim. Mas a gente usava muito o vício. Pois é, ele é um pouquinho mais extenso, né? É mais demorado um pouquinho, não é uma oraçãozinha pequena. Sempre começa com um canto. É, né? Sempre começa com a mesma, se não me engano, é um salmo. É. Que é uma coisa 1175. A liturgia das horas está destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo continua a exercer o seu mundo sacerdotal por intermédio da sua igreja. Cada qual participa nela segundo o seu próprio lugar na igreja e as circunstâncias da sua vida. Os sacerdotes, enquanto dedicados ao ministério pastoral, porque são chamados a permanecer assíduos na oração e no ministério da palavra. Os religiosos e religiosas, em virtude do carisma da sua vida consagrada, e todos os fiéis, segundo as suas possibilidades. Então não adianta a gente querer, a partir de hoje, querer rezar o ofício divino todas as horas. E não tem como. A nossa vocação para santificar a nossa vida não é por isso. A do padre é, que a vocação dele é outra. A nossa é outra, né? É, exato. Então, os fiéis, segundo as suas possibilidades, né? Cuidem os pastores de almas de que nos domingos e festas mais solenes se celebrem em comum na igreja as horas principais, sobretudo as vésperas. Recomenda-se também aos próprios leigos que recitem o ofício divino, quer juntamente com os sacerdotes, quer reunidos entre si, ou mesmo sozinhos. Então, está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que seria bom que os sacerdotes, pelo menos nos domingos, né, separassem uma hora dessa para celebrar com a comunidade. Né? Vamos rezar às vésperas, aqui 5 horas da tarde, domingo, antes da missa, o sacerdote com o povo celebrar. Tem que ver a possibilidade disso aqui, de ser feito, né? E nós leigos, né, juntamente com os sacerdotes, reunidos entre si, pode ser em grupo, como qualquer outra oração, ou sozinhos, né? 1176. Celebrar a liturgia das horas exige não somente harmonizar a voz com o coração que ora, mas também procurar adquirir maior instrução litúrgica e bíblica, especialmente quanto aos salmos. Então, assim, quem reza a liturgia das horas regularmente ganha intimidade muito grande com a Sagrada Escritura, porque sempre tem salmos, sempre tem esses cânticos fixos, como Benedictus, como Magnificat, né? Versículos. Então, é tão repetitivo. Imagina a gente que, se você se propõe ao básico, não, eu vou ler o Evangelho do dia todo dia, só o Evangelho do dia. Eu não vou para a missa todo dia, mas, né, tem um aplicativozinho que tem aquele evangelhozinho que será lido naquela missa todo dia. Você já vai ganhando intimidade com a Sagrada Escritura, né? Imagine uma oração dessa, irmão. de luz, acho que todo mundo que tem luz recebe. É. Quando a gente faz esse ato, não tem como, durante o dia, a gente não relacionar com o acontecimento do dia aquela passagem sim. que a gente viu. Sim. Muito bem. 1177. Hinos, preces e Lectio Divina. Os hinos e as preces litânicas da liturgia das horas inserem a oração dos salmos no tempo da igreja, exprimindo o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. Então todas essas orações foram feitas, assim como as missas, né? A igreja, com a sua sabedoria, bota lá alguma coisa do salmo que é lido nas laudes de manhã cedo, tem alguma coisa a ver com o momento do dia, que é de manhã, que você está começando, você vai começar a trabalhar. Então, geralmente, tem alguma coisa que vai te relacionar com aquele momento do dia que está começando. Nas completas, por exemplo, tem um exame de consciência. Então,
você é levado a fazer um exame de consciência todo dia que você rezar as completas. Você não vai fazer um exame de consciência assim que você se acorda. Você não fez nada no dia ainda, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. As horas, de tarde, às vésperas, você acabou de trabalhar, mas ainda tem o resto da noite. Então, tem alguma coisa relacionada a isso. A das completas, que você vai dormir, que é um símbolo da morte, já tem sempre uma reflexão sobre a questão da morte. Então, é mais ou menos isso aqui que ele está dizendo, que os textos e as orações selecionadas sempre tem a ver com aquele momento ali, né? Além disso, a leitura da palavra de Deus em cada hora e em certas horas, as leituras dos padres e mestres espirituais revelam mais profundamente o sentido do mistério celebrado, ajudam a compreender os salmos e preparam para a oração silenciosa. A Léxio Divina, na qual a palavra de Deus é lida e meditada para se tornar oração, é deste modo enraizado na celebração litúrgica. Então, assim, Léxio Divina é o quê? Aquela oração que a gente faz, oração mental. Você pega um texto, né? Como domingo, a vocação de Mateus, né? Mateus, segue-me, né? Aí Mateus se levantou e começou a seguir Jesus. Aí você vai fazer a Léxio Divina é o quê? Você meditar esse tema, né? Se Jesus, né, me chamasse, será que eu seguiria tão rápido quanto Mateus fez? Ele estava sentado no pecado. Qual é o pecado que eu estou sentado? Será que eu tenho prontidão de me levantar desse pecado? Para nunca mais voltar para me sentar? Porque Mateus nunca mais voltou para se sentar no pecado, né? No lugar que ele roubava as pessoas, né? Então isso é a Léxio Divina, você ficar meditando em cima daquele versículo, né? E quem faz isso com a liturgia das horas todo dia, mais ainda, né? Porque está em contato direto com as Sagradas Escrituras de forma abundante, né? 1178. A liturgia das horas é como que um prolongamento da celebração eucarística, né? Que a gente estava falando, a questão da eternidade, tocar o tempo, né? Então, você permanece, porque existem as duas comunhões, né? Existe a comunhão material que a gente faz ali no momento da Eucaristia, mas a todo momento que a gente entrar em oração de forma verdadeira mesmo, a gente está em comunhão direta com Cristo da mesma forma e está conseguindo graças naquele momento ali, né? Então, a liturgia das horas, dentro das orações, né, deve estar aqui no mais alto grau, né? A liturgia pensada e referendada oficialmente pela Igreja, de forma orientada para coincidir com aquelas horas do dia e tal, etc. Né? Então, a oração por excelência, fora a Eucaristia, né? Vamos dizer assim. 1179, aí começa a outra pergunta, né? Onde celebrar, né? 1179. O culto em espírito e verdade da nova aliança não está ligado a nenhum lugar exclusivo. Toda a terra é santa e está confiada aos filhos dos homens. O que tem primazia quando os fiéis se reúnem no mesmo lugar são as pedras vivas que se juntam para a edificação do edifício espiritual. Então essas citações aqui, né? O culto em espírito e verdade, aquele momento lá que Jesus, no capítulo 4 de São João, né, encontra o samaritano, né, a samaritana pergunta, onde é que eu canto certo de cultuar a Deus? Nós achamos que é aqui, nesse monte aqui, onde tem o Porto de Jacó. E vocês dizem que é em Jerusalém, onde é? Aí Jesus vai dizer, né, vai chegar um momento, e essa hora já chegou, em que Deus vai ser adorado em espírito e verdade, ou seja, em qualquer lugar, né? Então, qualquer lugar a gente pode adorar a Deus. Mas quando os fiéis se reúnem no mesmo lugar, essas são as pedras vivas que se juntam para a edificação do edifício espiritual. Beleza, ótimo. Mas aí tem um passo a mais, né? 1180. As igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja que vive nesse lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Sagrado é uma coisa que é separada, né? Separada só para aquilo, né? Só para cultuar a Deus. Então, aquele prédio que foi construído ou separado só para aquilo ali, e foi ungido e foi abençoado, etc., deixou de ser um prédio qualquer, né? Deixou de ser um prédio qualquer e assumiu uma dignidade maior, né? Quer dizer que os padres que celebram na calçada, não tem isso, né? Aqui em Tabuleiro praticamente não tem mais, né? Agora, nesse momento. Mas se faz muito missa na casa da pessoa, né, ali naquela comunidade tal. Quer dizer que aquela missa vale menos que a celebrada na matriz, por exemplo? Não, não é isso. Isso. Mas o lugar que foi separado para aquilo, ele assume uma dignidade maior
com relação a isso, né? 1181. A casa de oração em que é celebrada e conservada a Santíssima Eucaristia, em que os fiéis se reúnem e na qual a presença do Filho de Deus, nosso Salvador, oferecido por nós no altar do sacrifício, é venerada para auxílio e consolação dos fiéis. Deve ser bela e apta para a oração e para as celebrações sagradas. Então, assim, né? A gente vê por que é que as igrejas têm a maior dignidade. Primeiro, porque tem o Santíssimo Sacramento lá, no sacrário. Então, só por isso aí já, né? E segundo, porque é o lugar, né, onde tem o altar do sacrifício, onde nós nos reunimos para receber a Santíssima Eucaristia, etc. Então, esse lugar é venerado para auxílio e consolação dos fiéis, é para facilitar a gente rezar, né? E para isso ela deve ser bela, né? Porque coisa feia faz mal a gente, né? E apta para oração. O que é apta para oração, né? Silencioso, né? Bonito, que tenha coisas que você olhe e remetam à oração, né? É isso, né? É por isso que o Padre Paulo Ricardo fala nos cursos dele, né? Esse negócio da música, né? Que a gente comentou na última aula, né? Ele diz, né? Tudo ali na liturgia tem que facilitar a gente a rezar. Então, não precisa responder. Precisa bater palma na missa? Pode bater palma? Não pode. Pode usar a bateria? Não pode. Pode... não precisa, basta a gente pensar, né? Isso aí favorece a pessoa a rezar? Pronto, tá respondido, né? Se não favorecer, não é para fazer. O altar, 1182. Assim como as coisas visuais, né? Por exemplo, uma igreja cheia de LED, cheia de refletor piscando e fumaça subindo, e favorece a gente a rezar. Um rolo de LED colorido piscando, painel de LED, passando fogo, passando labareda de fogo. Facilita a gente a rezar isso aí? Não facilita, né? Exato. Então, pois é. Então pronto. Então basta perguntar isso, né? A gente tá ali para rezar. Que ela mostrou, ela demorou 400 anos para ser construída. Agora, você anda lá, é um silêncio. Seria uma coisa para você. No caso do início, poderia até ter tido projeto. Por exemplo, aqui, vamos ter essa rua morada aqui. Exato, Olha, se faz isso, veja só. O teatro lá de Manaus, né? O teatro de Manaus foi construído na época que Manaus bombou com um negócio de borracha, né? As ruas ao lado do teatro de Manaus eram todas revestidas de borracha. Para quê? Para as carroças não fazer zoado, porque era carroça, né? Charrete, aquelas coisas, cavalo, né? Então o pessoal tava assistindo lá as óperas, as apresentações do teatro, e cavalo passando e carroça no meio, calçado, né? Então o que é que eles fizeram? O que é que era lá? Era borracha, né? Borracha era no meio da canela lá. Forraram todas as ruas ao redor, pelo menos, não sei se são todas, mas pelo menos ao redor imediato ali do... Acho que não. Forraram as charretes agora, né? Os pneus dos carros é de borracha, né? Entendeu? Aí... Então faz isso para um teatro, né? Então assim, hoje em dia ninguém respeita mais, né? Os caras passam com o som ligado e passam na hora da igreja, então, descarga de moto. Então, é um fato que na nossa realidade, né? Que nossa civilização está se descristianizando, né? Mas nada que não possa melhorar depois, né? Eu vou muito pro Brasil lembrar que a igreja que é afastada. Aí tem que ver. Melhorou, porque fechou, né? Isola muito. Melhora bastante. Aí tem que ver outra coisa. Se foi isolado, aí dificulta das pessoas irem, né? Tem várias questões para serem analisadas aí. A cidade surgiu ao redor da igreja, né? Nosso país aqui tem que ter um isolamento bom, viu? 1182. O altar. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor, de onde dimanam os sacramentos do mistério pascal.
Sobre o altar, que é o centro da igreja, é tornado presente o sacrifício da cruz sobre os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor para a qual o povo de Deus é convidado. Então ele está mostrando aqui que o altar dentro da igreja é um lugar mais nobre, né? Assim, que é de onde sai toda a riqueza para nós que vem da Eucaristia, né? 1183, o sacrário. Ele está falando aqui das partes integrantes da igreja, né? Falou como é que deve ser uma igreja, né? Que deve ser como? Deve ser bonita, deve ser silenciosa, deve ter imagens que favoreçam a rezar, os vitrais, né? Etc. Uma igreja pintada de amarelo queimado, laranja, rosa, verde-limão, e favorece a oração? Favorece não, favorece a gente ter uma epilepsia dentro da igreja, né? Você chegar num canto e ver aquele monte de cor colorida, você dá um passamento, tem uma crise de labirintite, né? Cores leves, né? Cores leves, silêncio, tudo isso, né? Pronto. A igreja. E agora, o que é mais importante na igreja? O altar, já lemos aqui. O sacrário é outro lugar muitíssimo importante, né? Então, o catecismo dispõe sobre isso aqui. Isso daqui talvez não seja da senhor, né? Que o professor chamava da casa da paz. Era rosa, era? Pois é. Era a casa da paz. Pois é, exato. O sacrário, 1183, deve ser situado nas igrejas, num dos lugares mais dignos, com maior honra. A nobreza, o arranjo e a segurança do tabernáculo eucarístico devem favorecer a adoração do Senhor, realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então, isso aqui foi assim, a primeira que o Padre Barros chegou, foi na época que eu me converti, né? E eu olhava para aquilo ali, que tinha aquele quadrozinho de Nossa Senhora, né? Tampando o sacrário, que o sacrário era nesse quartinho aqui do lado de fora, né? Aí eu vi logo que era ali o sacrário antes, né? Que você percebe logo, né? Rapaz, tem que ser aqui, né? O sacrário aqui. Aí é tanto que ele achou, né? Aquela tampa, achou por ali, por dentro, sei como, mandou ajeitar. Quer dizer, se você passa hoje, você passa em frente, você dá uma olhadinha, você vê logo ele brilhar lá na frente, né? Aquela tampa brilhosa, né? Aí tem a luzinha vermelha, né? Você sabe que todo sacrário tem que ter a luzinha vermelha, né? Acesa, né? Ou então um véu, né? Mas o véu hoje em dia está menos, é mais a luzinha vermelha, né? Se tiver a luzinha vermelha, dizendo que está a presença do Santíssimo, né? E quando não tem, ele orienta a deixar a porta aberta, né? Para você não. Porque o que acontece? Estava vendo também um dia desse Padre Paulo. Surgiu, em determinado momento, o ato do padre levantar a hóstia, né? Na consagração. Para que era isso? Por quê? Porque a missa era celebrada versus Deus, né? Ou seja, todo mundo de frente para o altar. O padre de costa para o povo. Não era o padre de costa para o povo, era o padre de frente para Deus, né? E o povo também. E o padre fazia as orações em silêncio, em voz baixa. Só na hora de consagrar a hóstia, né? Isto é o meu corpo em latim, né? Quando ele dizia que era a consagração, aí para que o povo soubesse que agora, naquele momento, já estava Deus ali presente, aí o padre começou a levantar um pouquinho a hóstia para o povo perceber, né? Mesmo quem não escutou, né, vê ali um pouquinho a hóstia aqui por cima do padre, né? E pronto, aí todo mundo, né? Mas a igreja não levantava o cálice. Por quê? Porque a igreja queria evitar que se adorassem o cálice, que não é o cálice, é o sangue que está dentro. É o vinho que está dentro que foi transformado em sangue. Então, no começo, só era levantada a hóstia. Aí, então, assim, essas coisas a igreja sempre se preocupa para quê? Para não incutir na cabeça do povo coisas erradas. Adorar o cálice é errado, né? A gente tem que adorar o vinho, o sangue, né? E nesse sentido aqui, a mesma coisa. A porta aberta, para quê? Para você não adorar a porta, você não adorar o quadradinho lá, né? Não é aquilo, é quem está dentro, né? Então você tem que saber se está dentro ou se não está, né? A ideia é essa, cuidar da igreja dos mínimos detalhes para não parecer, né? Não, de repente as pessoas com menor compreensão podiam achar que era o lugar, a caixinha que é sagrada, né? E não é isso, né? 1184, a cátedra e o ambão. A cadeira do bispo, ou cátedra,
ou do sacerdote deve significar a sua função de presidente da Assembleia e guia da oração. O ambão, né, a dignidade da palavra de Deus requer na igreja um lugar próprio para a sua proclamação. Então, aquela história, né, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, no mesmo nível, não é para ser uma diferente da outra, porque ambas têm a mesma importância, tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, etc. Né? 1185, o batistério e a penitência. A igreja deve ter um lugar apropriado para a celebração do batismo, o batistério, e favorecer a lembrança das promessas do batismo, água benta. A igreja deve prestar-se à expressão do arrependimento e à recepção do perdão dos pecados, o que reclama um lugar apropriado para acolher os penitentes. A igreja deve ser também um espaço que convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. Então, a pia batismal deve estar ali em destaque para a gente. Não tinha, né? Aquela pia batismal era coisa móvel, né? Feia demais, que era usada só no dia que ia ter batismo e tal. Quem passasse outra hora não sabia nem que ninguém era batizado aqui nessa igreja, porque não tinha, né? Agora tem. Então, quem entrar na igreja, vem fazer uma oração aqui diante do Santíssimo, vem rezar um rosário na igreja, vê a pia batismal com água benta e se lembra, eu sou batizado, eu sou filho de Deus, eu devo. Quais as promessas do batismo? Renunciar, 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 crer, crer, crer. Então você tende a se lembrar, porque a gente é feito de corpo e de alma. Então a gente vê a pia batismal e se lembra de um bocado de coisa. Infelizmente, nós não temos ainda o confessionário, né? Dentro da igreja. Ele está dizendo aqui, a igreja deve prestar-se à expressão do arrependimento e à recepção do perdão dos pecados, que reclama um lugar apropriado para acolher os penitentes. É o confessionário, né? Infelizmente, nesse ponto a gente não está, né? Porque realmente é totalmente diferente você se confessar de joelhos, sem ver o padre, né? O padre ali dentro, totalmente diferente. E nós somos assim, né? É diferente. Quando a gente tem uma maturidade, né, e tudo mais, chega o ponto que você vai, se confessa ali de frente para o padre e tudo mais. Mas a igreja, se ela fez daquela forma, porque ela sabe que é mais favorável, né, para o penitente se ajoelhar ali sem ver o padre, porque aí você está ali realmente se confessando para Deus, né? Você percebe isso. Tudo a gente não faz assim. Se a gente reza de joelho é para fortalecer a virtude da humildade, né, da reverência e tudo mais. E não é diferente com a confissão, né? Então, nesse caso aí, o ideal é que seja visível também, né? Tá ali. Ixi, rapaz, tem medo, tem que me confessar. Faz tempo que eu não me confesso. Tá ali. Você não vê o confessionário, você nem se lembra, né? Tá ali por dentro, né? O Padre Diogo, um dia desse, de vez em quando ele usa, né? Beleza. 1186. Finalmente, a igreja tem uma significação escatológica, ou seja, em relação à vida eterna, né? Ao fim dos tempos. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho. É também por isso que a igreja é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. O ideal é que as igrejas estejam abertas, né? Tem a questão da segurança, né? Que a gente, né? No nosso caso aqui, ela só é aberta por trás, né? Então, assim, a gente não... Quem quiser entrar aqui tem que vir por trás, né? E tudo mais. Mas a catedral lá em Limoeiro, né? Aberta. De manhãzinha cedo, a gente vai lá, as portas tudo abertas, você chega lá, você faz sua oração em qualquer lugar, né? Se quiser ir para a Capela do Santíssimo, tem lá os banquinhos, tudo direitinho. Se quiser ficar na nave central olhando ali para o altar e tal, né? A gente faz a nossa reverência ao altar. Por quê? Porque tem relíquias de santos ali, né? Naqueles altares. Nesse altar nosso tem. Então, faz uma reverência ali ao altar e tudo mais. A igreja deve convidar a esse recolhimento, essa oração silenciosa, né? Não chega às vezes lá na Catedral de Limoeiro, aí você tá lá na Capela do Santíssimo rezando, aí acaba recolhendo os genuflexórios, né? Não, deve ter uns 100 bancos, né, na igreja. Pá! Pá! Não é um convite ao recolhimento e à oração silenciosa, né? Você tá rezando, pá! Os genuflexórios que estavam baixo, né? Ele vai juntando lá para poder varrer a igreja e tudo mais. Não, mas é porque exato, quando sobe assim ele não bate, né? O nosso aqui, né?
Faz pena é o povo andando em cima, né? E rasgando. Certo. Vamos só mais um pouquinho aqui, né? 1200. Artigo 2, né? Diversidade litúrgica e unidade do mistério. 1200. Então a gente respondeu essas perguntas, né? Quem celebrar, como celebrar, onde, quando e tudo mais, como e tal, etc. Aí ele vai falar de outro bloco agora de informações. Ele vai falar sobre as outras igrejas, né, os outros ritos, né, que nem só esse nosso está em comunhão com o Papa, né? E ele vai falar um pouco sobre isso. 1200. Desde a primeira comunidade de Jerusalém até a parousia, as igrejas de Deus celebram em toda parte o mesmo mistério pascal, fiéis à fé apostólica. O mistério celebrado na liturgia é um só, mas as formas são diversas. 1201. A riqueza insondável do mistério de Cristo é tal que nenhuma tradição litúrgica pode esgotar-lhe a expressão. Então, assim, ele está dizendo aí, existem várias igrejas, né, vários ritos que celebram o mesmo mistério da Páscoa, né, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no mistério da Eucaristia. E nenhuma delas é capaz de esgotar, de transmitir perfeitamente o que é que significa. Por isso que é mistério, né? Mistério é alguma coisa que você tenta entender, mas não consegue, né? Então a nossa missa é riquíssima e tudo mais, mas não esgota, né? A gente só vai esgotar quando a gente vê mesmo, lá no céu, né? E a igreja, as outras que ele vai dizer aqui, as diversas que tem, que estão em comunhão com o Papa, que celebram os sacramentos da Eucaristia e tudo mais, estão em união e celebram de formas diferentes, né? Mas a essência é a mesma. A essência é o quê? Liturgia da palavra, liturgia eucarística, com aqueles requisitos mínimos, né? 1202. As diversas tradições litúrgicas nasceram em razão da própria missão da Igreja. As igrejas de uma mesma área geográfica e cultural acabaram por celebrar o mistério de Cristo através de expressões particulares, culturalmente diferenciadas. Na tradição do depósito da fé, no simbolismo litúrgico, na organização da comunhão fraterna, na compreensão teológica dos mistérios e nos tipos de santidade. A Igreja católica pode integrar na sua unidade, purificando-as todas as verdadeiras riquezas das culturas, né? Então a Igreja assumiu determinadas expressões culturais em determinadas cidades e lugares, né? E santificou aquilo ali, né? Então, como a gente estava conversando aqui, a liturgia católica foi se enriquecendo com o tempo, né? Então, no começo, o padre Paulo Ricardo que fala muito isso. No começo, o pessoal, por que é que o padre lavava, o sacerdote, né, o presidente, lavava as mãos antes de fazer o sacrifício da Eucaristia ali, né, com pão e com vinho? Porque na hora do ofertório, antes da oração eucarística, né, o povo levava coisas mesmo, né, para oferecer lá na igreja. Levava comida, levava galinha, levava carneiro, levava rede não, porque não tinha rede lá não, rede não, mas levava ferramentas, levava de tudo. E o padre recebia aquilo tudo ali e sujava as mãos. Imagina, o padre recebia uma galinha, aí vai pegar no pão e no vinho ali para dar de comida para os fiéis em seguida, né? Então, por questões práticas, o padre ia lá e lavava as mãos. E depois a igreja foi enriquecendo isso. Não, mas, além disso, isso simboliza que o padre está se purificando para o momento mais importante da missa, né? As ofertas, né? Antigamente não era dinheiro, né? Como a gente faz hoje, né? Antigamente tinha a procissão das ofertas, né? É tanto que algumas igrejas hoje ainda, a oferta não é as pessoas que saem recolhendo, né? Fica lá, ou o pessoal fica lá na frente, ou o cofre, né? E cada um vai lá botar a sua oferta, né? Que fala assim, às vezes descobre que uma pessoa matar a família, eles levam a galeta do vinho e da água até o altar, né? Correndo no corredor principal, antes de entrar a guarda, que eles chamavam o pessoal que recolhe. Então, exato. Então, no começo, as oferendas eram as ofertas do povo, seu sacrifício mesmo, de, rapaz, eu sou pobre, mas eu vou dar uma galinha aqui, porque a igreja dá assistência aos pobres mesmo, que não tem nada, né? As viúvas, aos órfãos, aquele negócio todo.
Ah, eu tenho um carneiro aqui, eu vou dar para esse pessoal. Ah, eu tenho. Estão construindo uns quartinhos ali para ver se o pessoal tem onde dormir. Eu tenho uma enxada que eu não estou usando, eu vou dar a enxada para ajudar os pedreiros. E era assim, dava-se de tudo, né? É. Saúde, quando ainda tinha as irmãs lá no lugar, é, as comunidades levavam aquilo que produziam para ofertar para. Uma vez até aquele doidinho que morreu aqui, como era o nome dele? Pô, bem magrinho, coitado. Uma vez ele entrou com uma banda de melancia na hora da. Eu tava nessa mesa, pai, deu uma agonia, foi. É, porque ele entrou, rapaz, na hora do padre tava ia começar a oração eucarística, que ele entrou, uma banda de melancia, foi. Botou lá, assim. Acho que ele botou em cima do altar. Foi. Você fica preocupado em acontecer, né? Então é isso, mas ele estava teologicamente coberto pela, pela igreja primitiva, né? O Marcelo foi levando a banda de melancia, né? E botou no altar. E lá em Limoeiro, na catedral, ainda é interessante também. Elas recolhem, né, as ofertas, né? E uma das pessoas junta todos aqueles, eu não sei como é que chama, né? Aqueles paninhos, né? Aquele objeto que recolhe o dinheiro, né? Uma delas pega de todos e leva e bota lá no pé do altar. Na hora da. É, né? Isso. E isso é um símbolo do que acontecia desde o início, né? Interessante a gente observar isso aí. 1203. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, principalmente o rito romano, que é o nosso, né? O nosso rito é um rito latino romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano, que é outro tipo de rito latino, ou de certas ordens religiosas, que ele não diz aqui, mas de repente eu não sei. Exato. E os ritos bizantinos, que são lá do Oriente, né? Lá daquela região lá de Jerusalém, da Síria para lá. Ritos bizantinos. O rito alexandrino, que é de Alexandria, que é no Egito, é o rito romano, né? O latino, romano, o ambrosiano, dessas ordens que ele falou aqui, né? Aí tem o rito alexandrino ou copta, esse nome é mais conhecido, copta hoje em dia, né? Que é da igreja originária de Alexandria, lá no Egito, também em comunhão com o Papa. O siríaco, ou seja, da Síria, né? Da Síria, Damasco, né? Aquele para lá. O armênio, da Armênia, o maronita e o caldeu. Tem vários ritos. Se vocês observarem, se lembrar aí na missa do Papa, lá, quando o Papa foi, né? A primeira missa dele, né? Vem todos aqueles patriarcas, os chefes dessas igrejas aqui, vem tudinho, e tem um momento que eles prestam reverência ao Papa, eles têm umas coroas assim bem esquisitas, umas roupas mais diferentes. Vocês lembraram desse momento lá, eles ficavam tudo ali do lado esquerdo do altar, tudo sentado organizado, eles lá são bem 20 e tantos. São bem 20 e tantos os ritos dentro disso aqui que tem comunhão com a Igreja Católica e estão e obedecem à autoridade do Papa, né? Mas eles celebram, as missas deles são diferentes. Tem o essencial, tem a liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística, tem a Eucaristia, tem tudo isso, mas é diferente a forma que eles celebram, né? O tipo de música, o tipo de. Pois é, eu não sei, acredito que sim, né? Porque o rito deles é diferente, né? Não obedece às leituras que nós fazemos, né? Naquele dia, né? Aí tem a citação daquela Sacrosanto Concilium, né? Fiel à tradição, o Sagrado Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera iguais em direito e dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos e quer que no futuro se mantenham e sejam promovidos por todos os meios, né? Então, a Igreja reconhece a igual dignidade desses ritos aí. O nosso não é melhor nem pior do que o deles, né? É igual. A mesma Eucaristia que a gente recebe aqui é a mesma que um bizantino lá não sei aonde recebe, que um copta lá no Egito recebe também. São antigão. E outra coisa, existem igrejas dessa aqui no Brasil, por exemplo. Existem igrejas do rito maronita aqui no Brasil. Igrejas do rito copta no Brasil. São poucas, mas tem. Tá por aí. Em São Paulo deve ter. E aí por aí afora, né?
1204. A celebração da liturgia deve, pois, corresponder ao gênio e à cultura dos diferentes povos. Aí aqui é onde ele fala parte imutável, né, a parte imutável da liturgia e as partes mutáveis, ou seja, que podem ser modificadas. 1205. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável, por ser de instituição divina, da qual a Igreja é guardiã, e existem partes suscetíveis a mudanças, que a Igreja tem o poder e, por vezes, mesmo o dever de adaptar às culturas dos povos recentemente evangelizados. Então, assim, por exemplo, confusão grande aqui no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, né, lá vem os portugueses, começaram a celebrar a missa aqui, e padre, aí veio, primeiro foram os franciscanos, foram 6 franciscanos que vieram nas caravelas de Cabral. Beleza, celebraram a missa, Frei Henrique de Coimbra era um franciscano, celebrou a missa, ótimo, foram-se embora. Aí daqui a pouco começa a vir, todo ano vem, né, embarcações de Portugal para cá, para ir colonizando o Brasil. 1547 veio os jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e mais outros 5. Acho que eram 6 também. Padre Manuel da Nóbrega conheceu Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador dos jesuítas, né? Ele obedecia diretamente a Santo Inácio. Tinha carta, trocava cartas com ele, né? Ok, Padre Manuel da Nóbrega veio, começou a evangelizar o povo aqui e tal, celebrava a missa e os índios participavam como da missa? Nu, em cima de pé de pau, em cima de escanchado não sei aonde. E o Padre Manuel da Nóbrega reconhecia que você tinha que ter uma compreensão disso aí. Eles não entendiam nada ainda, né? Então você tinha que ir ensinando. Aí veio Padre Anchieta, que é dia dele hoje, São José de Anchieta. Veio na segunda leva dos jesuítas, já uns 3 anos depois do Padre Manuel da Nóbrega. O que é que ele fazia? Teatros. Ele fazia peças de teatro para ensinar o que eram os mistérios da vida cristã. Celebrava as missas com esse pessoal desse jeito, nu. Até que um belo dia já estava mais... Aí o Padre Manuel da Nóbrega pediu para Portugal, mande um bispo para cá, porque os próprios padres estão se desmantelando aqui e tem que ter um bispo com autoridade aqui, né, para poder... Aí mandaram o bispo Sardinha, mandaram um bispo mesmo, né, assim... Aí chegou o bispo Sardinha no Brasil. Aí o bispo Sardinha não tinha essa compreensão com relação aos índios. Ele queria proibir os índios de participar das missas, não sei o que e tal, e exigia o respeito. Tava errado? Tava não. O Padre Manuel da Nóbrega tava errado? Tava também não. Né? A prudência decide como é que você vai fazer. Né? Aí, confusão muito, teima, o Padre Manuel da Nóbrega mandou buscar o bispo, e quando o bispo chegou foi só problema. Começaram a teimar, confusão muito. Aí devolve esse bispo. Aí o bispo foi chamado de volta a Portugal, porque era muita confusão. O bispo foi chamado de volta para Portugal. E nessa viagem o navio dele naufragou em Sergipe. E os índios caetés mataram e comeram ele. O bispo Sardinha. Né? O primeiro bispo do Brasil foi morto e devorado em ritual antropofágico pelos índios caetés. Lá no Pernambuco é Sergipe, por ali. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Que a igreja deve reconhecer as peculiaridades culturais de cada lugar e adaptar certas partes, não as partes imutáveis e essenciais da missa, que não pode mudar de jeito nenhum, né? E na carta de Pero Vaz de Caminha, vale a pena a gente ler, certo? Ele diz, né? Ele explica como é que foi essa primeira missa, a segunda missa, ele diz tudinho. Aí tem uma hora que eu achei interessante que ele diz assim: quando o padre levantava Deus, né, levantava a hóstia, né, ele diz assim, ele escreve, quando o sacerdote Frei Henrique levantava Deus, nós nos ajoelhávamos e os índios nos acompanhavam e se ajoelhavam também. Aí depois chegou um índio velho, teve um índio mais velho que acompanhou a missa, né? Aí daqui a pouco chegou outro que não acompanhou a missa. Aí o índio velho dizia pro outro, apontava para o altar e apontava para o céu, como se ali tivesse uma ligação com Deus. Muito interessante, a carta de Pero Vaz de Caminha explica esses detalhes, tudinho aí. Como é que eles fizeram a cruz e tal, tem tudinho lá. Umas 15 páginas, 16 páginas a carta, né? Dá para ler tranquilo. Muito bem. Vamos só mais um pouquinho para a gente terminar aqui esse bloco. Vai dar certinho aqui agora, pronto.
1206. A diversidade litúrgica. Tá aqui. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas também pode provocar tensões, incompreensões recíprocas e até cismas. Neste domínio, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Ela só pode exprimir-se na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo e à comunhão hierárquica. A adaptação às culturas exige uma conversão do coração e, se necessário, rupturas com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Pronto. Padre Anchieta veio, tal, beleza, fazia teatro, fazia isso, aquilo, outro. Não na missa. Ele fazia peças teatrais em outros momentos para catequizar os índios. Ensinava os índios em pequeno, no colégio, para os índios, os pequenininhos, ia levando os ensinamentos para os pais e tal, etc. Mas eles comiam carne humana, né? Aí o padre Anchieta diz, não, isso aí não pode não. É a cultura de vocês, mas isso aí não pode. Né? Ah, casava com várias mulheres, isso aí também não pode. Pode, até certo ponto, determinadas coisas, né? Na hora sei lá, do ofertório, os índios fazerem uma música que eles gostam de fazer lá. Tudo bem, isso aí pode, não tem problema não. Mas comer carne humana, não. Se casar com várias mulheres, não. Matar as crianças que nascem com defeito, que faziam isso também, até hoje se faz, né? Enterrar as crianças vivas, não, isso aí não pode também não. Então, é isso que o catecismo está dizendo aqui. A adaptação às culturas exige uma conversão do coração e, se necessário, rupturas com os hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Né? E aí, termina esse bloco, resumindo, né, que é aquela repetição. Então tem a parte imutável, né? A parte essencial, que fidelidade aos sacramentos, né? E a comunhão hierárquica. Por quê? Tem que ter uma autoridade que defina, ó, isso pode, isso não pode. Até aqui vocês têm liberdade de fazer. Daqui para lá não pode mais, né?